Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, dos diretores que aqui estão presentes, dos responsáveis pelo NEP, das unidades, né? Eu sei que o tempo é muito difícil, né, para todo mundo, então eu pretendo ser bem rápido com a reunião, tirar algumas dúvidas que aparecerem. A gente está fazendo uma reunião de alinhamento, a gente teve uma conversa com a Daniele, né, Vargas, que é a coordenadora de ensino da sede. A gente teve um alinhamento para como a gente vai fazer o fluxo dos novos TCTs. Tá? A gente tem um fluxo já desenhado pela secretaria e precisamos acordar, né, e já fizemos esse acordo com a secretaria, que é o que ela quer que a gente faça, como esse fluxo vai funcionar com a unidade e com o NEP. Estamos aqui, né, representando o NEP. Eu, como um membro do MEP, sou diretor de planejamento da fundação, mas também estou representando aqui um dos membros do NEP, a Yasmin, né, a doutora Vera, que vocês também já devem conhecer, tem o Nathan, tem o Flávio, que são os nossos apoios. Depois eu vou pedir para que eles também falem, mas só queria dizer para vocês que essa conversa aqui é para falar sobre o fluxo de TCTs, de novos TCTs na unidade e pedir algumas coisas para que vocês consigam alinhar com a gente para dar andamento. Quero mostrar para vocês o TCT, o fluxo do TCT que a SES acorda com a instituição de ensino. E para vocês entenderem como é que ele funciona, acredito que vocês sabem como ele funciona e o que a gente sugeriu e que vai fazer parte agora do fluxo, tá bom? Eu vou ler ele mais ou menos aqui, mas ele também é um fluxo que vai estar disponível, vai ficar disponível no site da secretaria, e a gente tem a intenção de, quando a gente conversar com vocês, a gente informe mais sobre esse assunto. Como é que funciona hoje o TCT, né? O fluxo do TCT? A instituição de ensino ela tem a ideia de abrir campo de estágio em alguma instituição, alguma unidade de saúde da secretaria, né? E aí, com isso, ela vai, seja ela pública ou privada, ou de ensino superior ou médio, vai procurar mapear as unidades que ela quer abrir campo de estágio, vai elaborar um plano de trabalho e vai enviar esse e-mail para a secretaria dizendo que ela tem interesse. Quando chega na unidade, é o NEP que é responsável por avaliar as condições, né, o plano de trabalho que está sendo, a quantidade de estágios que vão ser abertos, se há interesse ou não de abrir uma coisa ou outra. É nesse momento que a gente que é nessa elaboração que é definido toda essa parte de estágios que vão ser feitos e quais são os campos que estão sendo abertos, que a gente quer auxiliar a unidade nesse processo. De que forma? A gente quer que todos os itens da resolução estejam de acordo. E o que a gente percebe? Né? Que uma das coisas da resolução que diz respeito a limite de vagas de 20% do quantitativo da unidade, pessoal da unidade, ele não tem sido respeitado. Ou seja, tem unidades com mais vagas do que realmente ela poderia ter. Tipo, vamos supor que a unidade tem 2.000 funcionários, tá? E aí a gente está falando de todos os funcionários, tá? Independente de vínculo. 2.000 funcionários. O número de vagas para estágios dentro dessa unidade deveria ser, no máximo, de 400 estágios. É óbvio que essas 400 vagas podem não estar sendo executadas de fato. Posso ter lá só 60 estagiários ocupando essas vagas? Pode. Mas se acontecer de que todas as vagas possam ser ocupadas, vocês poderiam ultrapassar. Em alguns casos, a gente tem visto que esse número está superior. Então, a ideia é que a gente auxilie vocês nesse processo de identificação do que está acontecendo de vagas sendo liberadas e se há condições de infraestrutura na unidade para receber o quantitativo de estagiários que ela está se propondo. Então, é neste momento que a gente vai ajudar vocês.
e de que forma que a gente quer que a SES saiba que a fundação vai poder dar o suporte necessário para a unidade. A gente está se inserindo na carta de anuência. De que forma? A carta de anuência, agora, ela vai contar com 3 assinaturas. A assinatura do diretor da unidade, a assinatura do responsável pelo NEP e a assinatura de um dos membros do Núcleo Central de Ensino e Pesquisa da Fundação. Né? Para quê? Para que, de acordo com essa anuência, a SES saiba de que, de fato, todos os responsáveis, tanto a unidade quanto a fundação, estão cientes do que está acontecendo, que está de acordo com a unidade. Como é que estava acontecendo? A carta de anuência era elaborada juntamente com a direção da unidade, ela era enviada, às vezes com cópia para a gente, né, Nath, se eu estou falando enganado, com cópia para a fundação, já com o aval da direção da unidade. E é isso que está de acordo com o fluxo para a secretaria. O diretor da unidade assinou a carta de anuência, valida aquele TCT para dar abertura do processo. Então, a ideia é, para que essa carta de anuência tenha a validação que a secretaria espera, a fundação vai estar assinando em conjunto, através do NEP, do NCPEP, essa carta de anuência. Ou seja, serão 3 assinaturas na carta de anuência. E só a partir das 3 assinaturas que a instituição de ensino vai conseguir abrir o processo e o TCT vai ter seguimento dentro da secretaria. Esse foi o acordo que a secretaria fez com a fundação. Ela quer que a fundação valide, de fato, de que a estrutura e quantitativo estão respeitando os quantitativos necessários para a gente dar seguimento no processo. Caso não tenham a assinatura do NCPEP ou não tenha a assinatura do membro, né, representante do NEP nesta carta de anuência, a secretaria só vai dar seguimento se a fundação validar aquela carta, ou seja, a direção da unidade sozinha não vai conseguir dar andamento com a com o TCT para a instituição de ensino, porque a secretaria só vai aceitar se tiver alguma forma de validação da fundação. Então, o fluxo, na verdade, que segue como está aí, só tem uma conversa aqui que a gente desenhou, que a gente vai verificar se estão de acordo os parâmetros, né, do quantitativo de vagas, para poder dialogar com o NEP da unidade, se há necessidade de fazer algum tipo de redução ou não, por conta dos outros, verificar se os cursos estão mandando, de fato, os estagiários a contento, para que numa próxima revisão a gente faça as reduções necessárias ou amplie aquelas que precisam. Então, vai haver uma grande conversa aí nessa hora de construir e avaliar o plano de trabalho da instituição de ensino com o NEP. Então, a gente vai estar nessa conversa, para que assim a gente consiga fazer essa assinatura tripla. E aí o fluxo segue. O que a gente vai querer que os NEPs façam junto com a direção da unidade? Que faça o levantamento de como estão os estágios, né, em cada uma das unidades. A gente vai querer que vocês apresentem agora, né, que a gente está chegando aqui no final de abril, e a gente sabe que começa no primeiro semestre as instituições a mandarem o quantitativo para poder fazer os estágios acontecerem de fato. A gente quer saber como está cada unidade, né, e como é que estão os estágios. Então, isso é uma coisa que o NEP vai fazer. A segunda coisa é que cada estágio só começa a acontecer de fato, ou seja, só tem o aluno lá fazendo o estágio depois da assinatura do TCE, que é o que a SES utiliza para poder fazer a verificação das contrapartidas. Então, ela só contabiliza o quantitativo, né, de que a instituição de ensino deve de contrapartida, a partir dos TCEs assinados e validados, que é o outro fluxo de TCE que tem que ser seguido. Neste momento, a Fundação não vai entrar nessa verificação do TCE. O TCE vai ser sempre feito pela Secretaria,
diretamente com a instituição de ensino e enviado através dos nomes daquela planilha com os nomes dos alunos e as informações que os NEP já apresentam para a SES. A gente só quer que só tenha o estagiário lá trabalhando a partir, né, recebendo as informações que ele precisa para a capacitação dele, para a formação dele, a partir dessa assinatura. Eu acredito que isso não é um problema, acho que todo mundo já está fazendo dessa forma. É só mesmo para que reforçar o que a Daniele falou comigo sobre essa situação, tá bom? No mais, é dessa forma que a gente vai fazer essa verificação. Eu tenho a primeira é numérica. O primeiro critério é numérico. Se eu tenho 2.000 funcionários, eu só posso ter 400 vagas. Então, dessas 400 vagas, eu tenho que avaliar o que eu estou dando para cada uma das instituições de ensino. E, claro, são até 20, por exemplo, se deu 20 vagas para uma instituição de ensino, é óbvio que é até 20 vagas. Eu necessariamente não preciso dar, né, para aquele período as 20 vagas para ela. Mas eu quero que as pessoas se atentem que quando eu dou a liberdade para 20 vagas, existe um compromisso dado para aquela instituição de ensino que eu posso ir até aquelas 20 vagas. E se eu estiver usando mais para uma, e por conta dessa questão dos 20%, eu deixar outra que quer mandar, pode, pode parecer que existe algum tipo de favorecimento. E a ideia é a gente limitar em cima do número de vagas, os 20%, e não naquilo que executa. Porque se todo mundo executar o que está previsto, vai ter unidade aí com mais estagiário do que funcionário de assistência à saúde, o que de fato é complicado para a gente trabalhar. Então, o primeiro critério é esse, numérico, tá? De quantitativo. Se eu tenho 2.000 funcionários, e aí 2.000 funcionários são todos os funcionários, independentemente de vínculo. E aí ver a quantidade de vagas. A segunda é como está sendo executado. A gente vai olhar se aquela se tem instituição de ensino mandando ou não mandando, isso muito na parte da revisão, né, da renovação dos TCTs. A gente vai avaliar esses critérios e a estrutura do NEP. Por quê? Uma das coisas que a gente precisa saber é quando o diretor da unidade ele nomeia por ato o responsável pelo NEP, algumas atividades do NEP têm que ser encaradas como de grande responsabilidade sobre os estagiários que estão lá, né? Esse controle, esse acompanhamento é importante. E a gente sabe que muitas unidades têm dificuldades de recursos humanos. A gente entende que a fundação, nesse ponto, é que tem que dar o suporte. A gente sabe que vivemos num momento de restrição orçamentária, de recursos para as unidades, então, neste momento, a gente também vai entrar para dizer até onde a gente consegue ir, entendeu? Pode ser que a necessidade da unidade seja possível de ser atendida, e em alguns casos não. Então, a gente vai estar nesse momento também trabalhando nessa avaliação. Então, basicamente, é neste momento, nessa telinha azul aí, que a gente vai estar com essa conversa com o NEP. Isso vai fazer uma aproximação maior entre o núcleo central e o núcleo da unidade, para que realmente o diretor da unidade, quando assinar uma carta de anuência, ele esteja completamente resguardado sobre o que é possível realizar em relação aos estágios. E a secretaria já está de acordo de que vai ser assim, dessa forma, ela vai trabalhar para uma melhor qualidade na execução das atividades de formação da unidade, entendeu? Eu vou deixar aqui a doutora Vera falar e a Yasmin também, se puder, falar alguma coisa que possa ter fugido aqui da minha explicação. Se alguém tiver depois alguma dúvida sobre como é que vai funcionar isso, se precisar de algum auxílio, a gente tira essa dúvida e informar que essa reunião aqui, a gente está gravando ela, porque a ideia é que a gente depois envie para as unidades o informativo do que a gente apresentou aqui e também comunique a SES formalmente sobre o que a gente alinha, tá bom? Ó, Bom dia a todos.
Em primeiro lugar, eu queria dizer, se o João me permite, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela colaboração com o novo trabalho de educação permanente, agora contando com a presença primorosa dos tutores. Acredito que todos gostaram, dessa tutoria, quer dizer, uma pessoa mais dedicada às unidades, de modo que eu, particularmente, amei esse trabalho, foi muito bom e a gente vai partir daí. Então, eu queria agradecer a vocês. Os tutores, sobretudo, que estão aqui, nós não tivemos oportunidade ainda de conversar, porque eu estava doente, eu peguei uma influenza séria, então não tive. Então, eu queria agradecer aos tutores e também a todos vocês. Muito obrigada. Eu queria apresentar nosso novo membro, a Yasmin. A Yasmin, ela está lotada na DTA. Ela é uma profissional de saúde farmacêutica que vai estar agora mais perto de vocês, sobretudo neste tema que o Dr. João falou hoje, que é a questão dos estágios. E mais importante, é, quando ele fala estágio, é estágio mesmo, a residência está fora disso. Portanto, 20% das vagas estariam ligadas aos estágios. Residência está fora disso. Isso é, sobretudo, importante para o CPRJ, que tem dois tipos de residência, para o Hemorrio, que tem muito residente, de modo que eles não contam para esses 20%. E mais uma vez, João, a gente esqueceu, você esqueceu de dizer que nós vamos mandar para vocês uma planilha dizendo quem são os seus 20%. Quantas vagas vocês podem dar, o que é 20% do CPJ, do Hemorrio, do Santa Maria, o que representa 20%, porque nós temos esse número global, fica mais fácil do que vocês ficarem procurando. E que nós, obviamente, vamos dar suporte pessoal a cada um de Só vocês. complementando, doutora Vera, isso que a senhora Isso, falou é importante. É óbvio que esse número é um pouco flutuante. Então, a gente vai deixar uma margem de, né, uma margem de erro aí. Por exemplo, eu falei 2.000, são 400 vagas, mas vai ter uma variabilidade aí, porque a gente sabe que em alguns RHs eles variam. Então, se for 405, 410, 420, não vai estar muito fora do percentual, então a gente vai aceitar. O que a gente está falando é para poder ficar muita margem. Quando ultrapassar mais de, como tem o caso, né, mais de 50% do que é o valor, aí é que a gente vai criticar. Números próximos não vão ser considerados como estar em desacordo com o artigo 34 da resolução, tá bom? agora, a última coisa é o objetivo disso, o objetivo da assinatura que nós, da Fundação, do Núcleo Central, queremos pegar, queremos dar uma olhada antes de liberar. Por quê? Porque, no fundo, quando você tem um estagiário, isso gera mais custos, luva, material de consumo, EPI, enfim, gera mais custos. E isso, a fundação, os custos são pagos pela fundação. De modo que a fundação precisa saber que o que vocês estão planejando, a fundação poderá bancar. Então, esse é o objetivo do nosso olhar também. Nós temos que olhar, mas é óbvio que quem está na ponta é quem vai fazer a definição junto com a gente, mas vai começar o planejamento, vai ser com vocês, ok? Muito obrigada. Acho que agora é a Yasmin. Oi, obrigada, doutora Vera. Acho que a mim cabe mais me apresentar. Eu estou chegando no núcleo, espero poder contribuir. Como a doutora Vera já disse, eu sou farmacêutica de formação, estou lotada na DTA e estou à disposição para qualquer dúvida, para ser também mais um ponto focal em relação às unidades, para tirar dúvida, para fazer as articulações com a doutora Vera, com o doutor João. E espero poder contribuir que a gente construa aí um bom ano de 2025 em relação aos estágios, especialmente. Obrigado, Yasmin. Obrigado, doutora Vera. Bem, então, agora eu deixo aberto aí, se alguém tiver alguma dúvida que possa fazer, queira abrir para falar
no áudio, levanta a mãozinha aqui, que a gente vê que tá podendo falar, ou mande pelo chat, que a gente tenta responder na medida do possível, tá bom? A Elizabeth, do NEP do Pan Cavalcante, né? Qual a estrutura física mínima para receber os estagiários? Precisa de ambiente exclusivo para eles? Então, uma das coisas que a SES está falando é que tem que haver uma espécie de acolhimento, entendeu? Vamos dizer que em algum momento você vai ter que ter uma forma de acolher essas pessoas que estão chegando. Então, para saber se você tem um espaço adequado para receber, às vezes, por exemplo, o caso da estrutura do Pan Cavalcante tem algumas limitações. Então, na hora de eu liberar vagas, eu tenho que considerar isso. Eu vou liberar com base na minha capacidade de absorver ou de ter esses profissionais atuando no mesmo tempo na unidade, entendeu? Então, esse é um ponto a ser pensado. Eu não tenho como dizer aqui exatamente o que eu preciso ter. Eu vou precisar de um espaço para acolher eles? Vou, né? Eu vou precisar que eu tenha um RH que vai acompanhar todo aquele encaminhamento dele, de receber ele, de ter o TCT dele, TCE dele, saber se está lá, acompanhar, ter as planilhas. Então, eu tenho que saber se eu tenho condições. Se eu só sou uma pessoa, provavelmente eu vou ter mais dificuldades para poder fazer isso. O que a gente quer saber bom, qual é a estrutura que eu tenho hoje e quantitativo que eu tenho hoje? Existe a necessidade de eu ampliar isso? Precisa. Se precisa ampliar isso, eu preciso, na hora de eu construir o termo de referência da unidade, eu preciso saber se a estrutura que foi colocada lá pela secretaria está de acordo com aquilo que vem sendo executado. Então, eu preciso que hoje vocês, como eu falei logo no início, vocês me apresentem como está a execução de vocês para a gente dar seguimento para esse ano nas mudanças de termos de referência que a SES vem fazendo. Então, ela já está trabalhando isso. E uma das coisas que a gente está sentindo falta para a estrutura do NEP, do que eu tenho hoje, a unidade está de acordo com o que está acontecendo hoje? Não. Então, eu preciso que a SES preveja essa informação lá no termo de referência dela, para que eu dê o suporte. Porque, senão, eu não tenho orçamento, eu não tenho recurso para dar aquilo que a unidade está precisando. Então, eu preciso saber como é que está a situação hoje, para saber se, de fato, aquela quantidade de vagas que foi colocada está adequada ou não. Então, a gente precisa primeiro saber como é que está a execução desses estágios, tá bom? O fluxo contemplará estágios com graduandos e pós-graduandos, porém, como a doutora Vera falou, os residentes, eles não estão nesse desenho dos 20%, como a gente falou, né? A gente só vai fazer a parte dos graduandos e dos estágios do ensino médio, né? Dos técnicos, conforme a gente já falou ali. Os residentes é uma outra questão, que também é avaliado, mas a gente está pensando nessa estrutura de quantitativo e execução muito ligada aos graduandos, de fato, e os ensino médio e técnico. Eu tenho uma pergunta aqui sobre. Essa conversa que a gente estava tendo estava muito ligada para a área de estágios e ensino. Mas tem uma outra parte que é a pesquisa. E a gente também já teve uma conversa com a secretaria, também tem um fluxo, e é importante que todos os trabalhos científicos, né, que aconteçam na unidade sejam de conhecimento da secretaria, que tem que seguir aquele fluxo de pesquisas, tá bom? Então, eu sei que às vezes o profissional ele já trabalha na unidade e ele consegue aquela concordância do diretor da unidade, então é importante que, quando tiver alguma pesquisa acontecendo na unidade, que essa informação chegue, de fato, pelas vias das vias do fluxo de pesquisas, né? Tem pesquisas que envolvem, né, umas questões, a maior parte, né, que acontece nas unidades envolve seres humanos, então tem que seguir aquele fluxo das pesquisas, né, que tem que passar pelo comitê de ética em pesquisa. A SES agora tem um comitê de ética para poder avaliar para aquelas unidades que não têm comitê próprio. Então, é importante que esse fluxo siga, tá bom? Então,
tudo que estiver acontecendo de pesquisa na unidade, trabalhos científicos que aconteçam na unidade, tem que ser de conhecimento do núcleo também. Então, aqui, sobre essa questão de levantamento dos estágios da unidade, a gente vai mandar uma planilha para vocês saberem o que é que vocês têm que preencher. Fica preocupado não, que a gente vai dar essa orientação toda para vocês. O Júnior está perguntando se o 20% são em relação ao quantitativo total de colaboradores da unidade. É sobre da unidade como um todo, e não por categoria. Então, se eu tenho, sei lá, 200 fisioterapeutas, eu posso ter estágios de 20% dos 200? Não é assim. É 20% sobre o total de funcionários, independentemente do vínculo e profissão. Então, eu considero todo mundo que atua na unidade. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, contando do profissional da limpeza até a direção. Ou seja, é o pessoal que está lá no atendimento também, na assistência, até os administrativos, independentemente do vínculo. Se eu tenho 2.000 funcionários, são 2.000 colaboradores, terceirizado ou não, que está atuando na unidade, tá bom? O Pedro está perguntando sobre essa questão dos residentes aqui, em relação de acordo de estágio com outras residências. Você quer dizer que você recebe outros residentes de outras unidades também, é isso? Para estágios rápidos? Justamente, é muito comum na área da psiquiatria, a gente já tem estágios, né? Tanto a UFRJ pede para usar nossa emergência, a gente pede para passar no setor hospitalar do HU, né? Então, eu queria saber como que a gente faz, porque muitos deles ainda são baseados em acordos de convênios antigos. O que a gente precisa para deixar não só esses regularizados, mas também regularizar os novos, porque nós temos outras parcerias. Olha, eu acho que é isso que eu estava falando. São acordos e que você às vezes recebe um estágio rápido, por exemplo, né? Você manda também para o UFRJ, tem que ter o TCT. Na minha opinião, tem que ter o TCT. A Sim, Daniele, primeiro porque a UFRJ tem que ter um TCT com a gente, qualquer outra unidade tem que ter. Esse é o primeiro, é o básico. E tem que entrar os 20%. Porque quando entra nos perfeito. 20%, o João disse. Você tem a pessoa que faz a limpeza, porque o estagiário ele modifica totalmente a dinâmica da unidade e todo mundo se Uhum. envolve nesse trabalho. Então tem que estar envolvido dentro dos seus 20%. Então, ainda que seja um Sem estágio problema. curto, ele tem que entrar nos 20%, entende? Então, mesmo que seja residente do fundão vai fazer um estágio no CPRJ, ele vai ter que estar dentro dos 20%, né? Sem E problema. como Então, é a o mesmo Vera falou, fluxo, sem problema. sim, Mesmo sim, fluxo. Você a CPRJ e a Rio tem mais ou menos o mesmo problema. A minha não é um problema, é até muito bom, porque vocês são referência, né? Então, o Hemorrio recebe gente até do INCA, porque forma hematologistas, mas não tem, por exemplo, as benignas, as doenças hematológicas benignas. Então, vão fazer estágios no Hemorrio. Eles vão ser contados, estarão dentro dos 20%. Já vi que a Simone está aqui nos assistindo, tem que fazer parte dos 20%. Então, a gente sugere que vocês tenham uma planilha básica grande, onde vocês ponham estagiário 1, fulano de tal, TCT instituição 5, tal, TCT tal, se tem ou não tem. TCT É tal, importante, TCT é o que a Daniele Barros falou com a gente. Tem que se não ter tiver, TCT. ela não Estágio, conta. tá lá na unidade, um estagiário que não tem TCT está fora e está em desacordo com a resolução, né? Então, a gente tem que se atentar a isso, até mesmo porque ele interfere no quantitativo. Aí vem naquilo que eu falei, a instituição pactuou com a unidade, com a SES, 20 vagas, mas eu estou ocupando meus 20% lá com o pessoal que não está. E aí isso é um problema. Então a gente tem que resolver essa questão. Eu não sei se já atendeu, tá, Pedro? Entendeu? Ó, Absolutamente, absolutamente. Tá ótimo. A Micaela aqui está perguntando como seriam essas divisões, né? Eu vi aqui, eu não vi que tem A muita. divisão desse total de estagiários.
através Ah, da categoria profissional. Já foi respondido aí, entendi. Então, é pergunta que 20% do total. É 20% 20% do... total. Só dos alunos de medicina aqui eu já tenho mais de 20%. Fora nutrição, enfermagem, odonto. É assim, estratosférico o meu número. Por isso, meu real interesse nessa reunião e da gente ajustar isso, É porque isso. eles alegam para a gente do convênio com o Estado, com o município, e meio que entuba na gente, e a gente fica sem saber. Eu não consigo ter acesso a esse contrato desse convênio para poder entender qual é a divisão, quantos alunos eu posso ter por profissional, por staff, e aí acaba ficando aquela. Meio que agora a gente está dando essa orientação. Você já sabe, né, Micaela, que não pode ultrapassar. Então, a gente já tem algumas unidades que está acontecendo isso. E a gente quer justamente tentar ir ajustando a situação, que já está feita, entendeu? Porque quando você já assinou, quando já se assinou, assinou o TCT, já existem esses convênios com essas instituições, já com as vagas garantidas. E a gente quer trabalhar na melhoria disso, Já para definido, né? até mesmo para que, olha, agora a gente vai seguir assim para que o NEP da unidade ele tenha a autonomia junto com a direção da unidade, em alguns casos, por exemplo, esse daí, eu não ultrapassar os 20%. Você está tendo uma orientação de que não pode ultrapassar. Então, se tiver, mesmo que tenha essa, não, preciso colocar porque tem um acordo, mas eu tenho aqui eu tenho um regramento da secretaria que eu não posso ultrapassar e eu tenho que ir, e o que está escrito no TCT é que eu posso fornecer até X vagas. Eu não preciso dar todas elas. É isso que a Daniela estava reforçando. Mas se eu tenho, por exemplo, mais de 20%, ou seja, eu tenho 50% de vagas do meu total de RH, eu fico com um pouco de dificuldade de começar a limitar, porque aí eu vou ter unidades e instituições de ensino que podem estar sendo atingidas, porque eu já atingi os 20%, e ela não teve a oportunidade de apresentar pelo menos um, entendeu? Então, nessa hora que a gente vai ter que fazer essa validação em conjunto. Eu sei que os TCT já estão assinados, e por isso que aquilo que a doutora Vera falou, que eu já reforcei, a gente quer fazer esse levantamento com vocês, como é que está a situação de cada um dos estagiários, aí, nome, instituição que está, quando é que começou, para a gente ter uma ideia exata do como está hoje, entendeu? Para poder ir conversando com a SES e tentar mudar algumas coisas. Se for possível fazer uma modificação no TCT, a gente vai fazer. Mas se não der, só quando for fazer a revisão, a gente vai trabalhar com esses limites de fato. Uma pergunta aqui da Giovana, né, do Ian, está perguntando se os estágios serão supervisionados sempre por um tutor da instituição de ensino. Então, tem duas coisas aí. Uma é a preceptoria, né, que é o responsável da instituição que vai estar para tomar conta dos estagiários, né? E tem o preceptor. Esse preceptor é da instituição de ensino. A segunda coisa é a supervisão. A supervisão, ela é do NEP, em conjunto com os profissionais que estão atuando ali na área. E aí a gente fala sobre a questão do próprio SUS. Cada profissional de saúde do SUS, né, faz parte de um dos regulamentos do SUS a formação. É um dos itens do SUS. A formação é uma das questões, um dos princípios do SUS. Então, cada pessoa que trabalha na unidade, né, que vai estar ali naquele processo da prática do trabalho, ele é um supervisor nato das atividades dos estágios. Tá? Então, ele está ali para aprender, para atender na prática o que está acontecendo. Quem está fazendo a assistência naquele momento é o profissional contratado da gente. Então, ele vai estar ali como nesse auxílio e supervisão, né, em conjunto com o NEP da unidade. Mas a tutoria, ou seja, a preceptoria, ainda é da instituição de ensino. E não é para aceitar, não é, é um dos motivos de você poder negar o estágio, é a unidade de ensino não mandar o preceptor. Nós não somos obrigados, nós somos uma unidade de assistência e não de ensino, de modo que nós podemos, não temos a obrigação de ter um preceptor para cada matéria que eles vão colocar lá. Então, eles têm que mandar o preceptor. Se eles não mandam o preceptor, é uma das funções, é uma das prerrogativas nossas, negar esse estágio.
né, negar esse Sim, estágio. João, bom dia. É Gilvana. dia. Oi, Eu sou Giovana. gerente de enfermagem RT, quero cumprimentar a todos. Doutora Vera Marra, a gente só se conhece por e-mail. É, eu só queria tirar uma dúvida. As tratativas são baseadas na portaria 435, correto? Eu A não sei se portaria eu não sei o número 435 dela. é a resolução 3215 e 3236. Elas estão baseadas nessas resoluções, nas São resoluções as da mais SES. atualizadas. Porque a minha dúvida era em relação também à disponibilização de vagas para o percentual em relação a deficientes, né? Eu não sei se existe algum critério, né? Está previsto também nessa Exatamente. resolução. E aí, eu tenho algumas questões, como isso está sendo planejado, de como também a unidade pode atender e receber esses estagiários, né? Atendendo também as limitações de cada um. Outra dúvida, eu estou aproveitando para lançar todas as dúvidas. Outra dúvida é em relação ao papel do gestor, né, do diretor da unidade, quanto à avaliação do programa, né, como isso se daria. E os prazos que as instituições teriam para se adequar e atender esses estagiários futuramente, se seria uma obrigatoriedade. Por que eu pergunto? Eu atualmente estou no doutorado, né, de enfermagem, e eu entendo quanto às limitações, né, que a gente tem que atender. É, eu fui citado, pelo coordenador do CPRJ em relação ao recebimento de estágio de programa de residência. E eu não sei se isso tem que estar articulado quanto à Comissão Nacional e com a existência obrigatória de um COREME, porque atualmente a nossa unidade é uma unidade cardiológica. E se fossem, né, recebidos profissionais residentes, estágios em residência, eu não sei se os critérios seriam outros, né, para a gente estar dentro do que a comissão exige. Uhum. Então, sobre essa questão que você levantou, é importante dizer que todas essas resoluções a mais que têm que ser cumpridas, de fato existem. Então, em alguns casos, tem que ter realmente, porém, tem que ter o responsável. Então, a gente viu que tem uma pessoa aqui que perguntou sobre receber as informações, acho que é a Adriana. A gente está montando aqui uma cartilha, né, que vai dar para orientar todos os responsáveis do NEP, ou todas as pessoas que fazem parte do NEP, de todas as ações e atividades que ele tem que ter ciência sobre como é que é a entrada dos estagiários ou de outros profissionais na instituição para ensino, é, quais são as atividades que ele tem que fazer, que resoluções ele tem que respeitar ou está em análise. Por quê? Eu entendo que o diretor da unidade, ele conta com o NEP da unidade para dar esse suporte para ele dizer sim ou não. Claro, tem diretores de unidade aqui que sabem de qual é salteado, como é que funciona a unidade dele, e o que ele precisa e o que ele não precisa. O NEP que ele nomeia, ou seja, o representante do NEP, ele tem algumas atribuições que são de suporte, de fato, para esse gestor. Então, ele não pode estar vendido. E a gente está querendo entrar nesse fluxo para a gente poder auxiliar o NEP e dar suporte para ele e também corpo para que ele tenha as questões também avaliadas. Olha, a gente não tem estrutura para fazer esse novo TCT e o próprio diretor da unidade, ele vai ter ciência quais são as limitações, ou que ele possa buscar, né, nas esferas superiores, aí eu estou me colocando, né, como parte da direção da fundação, saber quando a gente está fazendo as mudanças nos termos de referência da unidade, as análises dos indicadores das unidades e estrutura junto com a secretaria, a gente sabe o que precisa mudar para aquela unidade ter realmente, de fato, ser o campo de estágio, ser o campo de formação que se espera, entendeu? Não sei se eu falei tudo que você queria entender, mas a ideia é essa mesmo, a gente dar esse suporte. Então, uma das coisas que a gente quer pelo menos ter essa padronização é que cada vez que a gente tenha um representante do NEP nomeado, que ele receba essa cartilha e ele passe por uma pequena instrução junto com o núcleo central, seja para que ele seja acolhido pela gente também, ele não seja só a pessoa que recebeu essa tarefa e ser jogada aos leões, né? Porque a gente está envolvendo muita gente aí.
A gente está falando de várias personas aí, né? O próprio o estagiário, a gestão, as pessoas que estão trabalhando, como é que vai funcionar o fluxo da unidade. Então, tudo isso a gente quer dar essa orientação para essas pessoas que chegam, tá? A gente vai trabalhar com isso, essa é a nossa ideia de melhorar essa conversa com cada núcleo e dar esse suporte que vocês precisam. Eu li aqui uma pergunta anterior, não me lembro, não estou conseguindo achar. O que que a gente quer de dados, o que que a gente quer pedir, está pedindo de dados nessa planilha, nessa planilha inicial. Nessa planilha inicial, o que a gente quer é o nome do residente, qual é a instituição de ensino, se tem TCT e qual é o horário que ele tá fazendo na instituição. Isso para a gente ter uma ideia em que horário, no horário quantas pessoas, quantos estagiários estão lotando a unidade. E, em contrapartida, nós vamos dizer para vocês qual é esse 20% de que vocês têm direito. Nós vamos mandar essa semana que vem esse percentual, porque é mais fácil para a gente já ter já tem esse número e manda para vocês. Vocês vão botando, alinhando 1, 2, 3, 4, até chegar ao seu último número, 20%, e essa decisão é de vocês. Se você, por exemplo, o CPRJ colocou a questão, tem estágio rápido entre mim ou o FRJ, é interessante, porque eu também mando o meu estagiário, o meu residente para lá. Ok, mas você vai ter que decidir o que que você prefere, esse estágio rápido, ou se você prefere ter um estagiário com mais tempo ali para fazer o estágio. E isso é uma liberdade que a unidade tem, ela não divide por categoria, de modo que você pode decidir quem é o seu estagiário, ok? Perfeito. Há uma última pergunta aqui, né, que eu estou vendo, é do Zé Carlos, que se a instituição tem alguma da direção, né, se ela pode ter uma autonomia sobre visitas técnicas ao invés de estágio. As visitas técnicas também têm um fluxo próprio, tá? Não passa pela gente aqui no NCPEP, mas é claro, é como a gente está falando, da avaliação. A unidade vai ter essa autonomia para avaliar o que ela pode, como o Emory ali também disse, né? Ela avalia se os setores têm capacidade para receber aquele estagiário ou não, ou se, olha, eu não tenho, mas eu gostaria, mas é, é é interesse da unidade ter aquela instituição passando por lá. Pode ser uma visita técnica, e aí é um fluxo mais simplificado do que é os de estágio, né? Que é o campo de formação, o campo de estágio é uma coisa mais complexa do que uma visita técnica. Mas a gente também pode mandar isso também, sobre todas essas questões, tem esse fluxo, né, Renato, para a gente mandar para vocês, tá? Eu vi que perguntaram aí sobre o e-mail que vocês vão poder tirar algumas dúvidas. O e-mail do núcleo, né, é o e-mail do NCPEP aqui com geral, é núcleo ensino e pesquisa @fs.rj.gov.br. Depois a gente escreve aqui no chat para vocês. Esse aí vocês falam com todos os membros do núcleo, tá? Todo mundo aqui recebe, aí a gente tem uma divisão interna aqui do quem vê algumas coisas. Por exemplo, a doutora Vera estava falando aí sobre a educação permanente, onde ela está mais inserida. A Yasmin está mais inserida na parte vai ficar nessa parte dos estágios, das pesquisas com a gente, nessa conversa. A gente aqui nessa parte administrativa e verificando os TCTs, cada um aqui tem uma função para auxiliar vocês. É claro que todo mundo aqui conhece as questões como um todo, mas a gente trabalha dividido em alguns por assuntos, temas. Bom dia. Na verdade, a nossa dúvida aqui não é bem sobre estágio, mas sobre campo de prática, que são os alunos de pós-graduação, tanto de residência quanto dos cursos de pós-graduação. Em contato anterior, né, no passado, se eu não me engano, com a SES, a gente fez uma aproximação de conversa, dizendo que a gente tem interesse em receber, né, profissionais de pós-graduação, principalmente, né, de terapia intensiva, de áreas que têm uma relação muito próxima, tanto com o aspecto da doação quanto do transplante. E a orientação que a gente recebeu era a seguinte: aluno de residência, que assim, nós não temos residência, né? Então, alunos de residência de outras unidades não precisa de TCT.
né? O aluno ele tem direito a 1 mês de campo de prática, campo de estágio optativo, então precisaria formalizar, mas não precisa de TCT. Quem precisaria de TCT é quem não é o aluno de pós-graduação que não é residência, né? Que é a pós-graduação mesmo, lato sensu, né? E aí eu queria confirmar essa informação, porque assim temos procedido, né? Inclusive temos recebido semestralmente alunos da residência de nefro da UERJ e demanda também da terapia intensiva de enfermagem da UERJ e tem funcionado dessa forma. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria colocar. O segundo é que, como a gente é uma unidade pequena, nós temos pouca capacidade de ter estágio, mas muita necessidade de acessar os laboratórios de simulação realística. Se seria viável a inclusão de uso de laboratórios de simulação realística no TCT das outras unidades, de forma que a gente também pudesse acessar. E o terceiro aspecto, que a princípio não pode, mas eu vou pautar aqui para uma próxima reunião, ou só para poder ficar aqui como uma questão que eu gostaria de aprofundar posteriormente, é a possibilidade de, nos cursos de residência, que são da SES, e alguns específicos, né, que assim, tem essa interface maior com doação transplante, se pode incluir esse campo de prática conosco, porque nós não temos interesse, não temos perna, maturidade para ter uma residência, né? E também se não faz sentido, né? Mas seria interessante que alguns profissionais estão sendo formados pela SES, que trabalham nos hospitais, né, de referência, terapia intensiva, pudessem ter essa vivência conosco e que não fosse só uma escolha do estudante, né, do profissional, que pudesse ser algo padronizado pela SES. Eu sei que isso tem a interface com o Coreme, então parece que tem alguma restrição. Mas fica aqui a minha sugestão de retomar e ver de que forma que a gente poderia incluir essa solicitação da RJ Transplante. Eu acho que, assim, Priscila, a sua pauta é muito importante porque ela envolve aí a formação do profissional como um todo, né? Acho que para o caso do transplante, então, é uma coisa que realmente envolve aí até como é que a gente poderia trabalhar isso? Talvez não seja aqui nesse nível que a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar, né? Conversando com a sede, quais seriam as possibilidades. Eu vi aqui que algumas pessoas perguntaram sobre a questão da contrapartida. A contrapartida do TCT realmente é obrigatória. Existe, como você falou, né, alguma das questões dos laboratórios realísticos, né, que a gente possa usar como prática, é uma das coisas que as instituições de ensino podem fornecer. Isso faz parte do acordo da contrapartida. A questão é, quais são as contrapartidas que vão ser tratadas? Principalmente, uma coisa que a Débora, antiga diretora, né, queria que as unidades, quando fossem fazer esse acordo de TCTs com as instituições de ensino, se preocupasse com a contrapartida que não envolvesse só a liberação de bolsas para profissionais. Porque o que que acontece? A gente sabe que tem unidades aqui que não têm profissionais fundacionistas e estatutários e que acabam que essas unidades não conseguem usufruir dessa contrapartida. Então, que a contrapartida tem que ser aquelas que fomentem as ações de saúde na unidade, que possam utilizar os laboratórios como o outro, que sejam essas contrapartidas avaliadas. Curso, né? Abertura de bolsas numa instituição, numa unidade que não tem RH fundacionista e estatutário, ela vai ser prejudicada. Então, é nessa hora que eu vou escolher as contrapartidas que eu tenho que atentar qual é que melhor se adequa ao perfil da minha unidade, entendeu? E aí o que a Débora sugeriu é que a gente sempre buscasse essa contrapartida. É claro que vai ter algumas que é a ideia de ter as bolsas, e é o que a SES vai calcular, se quantas bolsas a unidade, a instituição de ensino deve para ser validado, né, o que aconteceu, mas eu acredito que o outro é mais interessante, como a Priscila falou, ter acesso a isso. Priscila, a gente precisa entender exatamente como é que vai funcionar no seu caso, porque é o que a gente estava falando antes, não pode ter o estágio, um campo de estágio sem o TCT. A gente precisa avaliar nesse sentido, entendeu? Como é que funciona.
sei se alguém mais quer falar. Era isso que eu queria falar, Priscila. Se eu entendi bem, você está cedendo campos de estágio sem TCT, é isso mesmo? Não é campo de estágio, é campo de prática. Mas assim É, mesmo, seja o que for um estágio. então, É, mas foi orientação da SES, que quando é aluno de residência, a gente não precisa ter TCT, só tem que ter Residência da SES. pós-graduação, da Residência da Adriana SES. Júlia. mas na unidade em que tem residência. O caso, a sua não tem residência. É isso que a gente precisa entender com a SES, como funciona. Eles É, sabem Entendeu? disso, eles sabem É. disso. E foi falado isso. Só que, assim, tem uma documentação. A SES tem um documento para quando essas situações de estágio optativo, né? Porque a Uhum. gente falou assim, tem como obrigar todo mundo a passar por nós? Ela, não, isso não tem como obrigar, mas eles podem escolher passar por vocês. Para isso, a gente tem que ter ciência, através de formulário. Não precisa de TCT, mas precisa de formulário e a gente está ciente. quem Então, falou Tá. isso essa para você informação foi a a gente tem. Daniele Vargas? Não sei se foi, não lembro agora se foi a Daniele Vargas ou se foi a Adriana Justus. Eu sempre confundo as duas. A Uhum. Tá, Adriana a faz gente vai educação avaliar permanente. A isso. Adriana A faz gente vai educação avaliar permanente. com A ela. Daniele trabalha com os estágios. A gente vai perguntar a ela, viu? Tá, A gente fica te devendo uma Uhum. resposta. Para mim, me tá. soa estranho isso, Porque porque não foi essa fala da Daniele com a gente. Ela falou assim, não foi não essa pode fala. ter campo de estágio, o campo de prática, né? Porque como você está falando, né? Campo de prática. O de estágio, para mim, funciona da mesma forma. A É pessoa está indo igualzinho. para lá para poder aprender alguma coisa. Então, é um estágio, é uma prática. Eu até brinco com a doutora Vera, fala assim, não existe internato que os médicos usam. Eu falo assim, é tudo estágio, está todo mundo fazendo estágio. Mas, assim, a ideia é essa, de que só tem um documento. Se ela está falando que existe uma outra alternativa para esse caso, vai funcionar muito próximo do que a dúvida que estava sendo do Pedro, lá do CPRJ. Ele não É, está abrindo também para poder a servir? A gente FRJ. precisa entender como é que vai funcionar isso para você, tá, Priscila? Bom dia. Eu teria duas dúvidas, mas eu queria fazer uma complementação a isso que foi falado sobre os termos da residência. Como a gente faz aqui? A gente faz um termo entre corenes. Não tem um TCT assinado entre as corenes. Né? Então, eu não sei se seria esse o fluxo, enfim, a gente pode discutir depois. Mas eu tinha duas dúvidas. Uma com relação à contrapartida, se a gente, das unidades, pode participar dessas contrapartidas, dessa discussão, porque, como foi colocado aí pela Priscila, né, eu acho que a gente também tem interesse nesse tipo de utilização para treinamento, enfim. Eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho mais a contrapartida dessas instituições. E a outra questão é com relação à visita técnica, se os alunos em visita técnica, se eles podem estar inseridos em alguma pesquisa da unidade, tá? Claro que respeitando aí o tempo de permanência, né, que é limitado para esse tipo de visita, mas se é permitido. Uma das coisas que você falou sobre a questão das contrapartidas, pelo fluxo, né, desenhado pela SES, a unidade participa da identificação da contrapartida. E é exatamente aí que a gente está querendo auxiliar vocês. A modalidade 2 é a que você tem o interesse, que a modalidade 2 é exatamente essa, que vai dar esses acessos para vocês. Com relação aos TCTs entre forenes, né, e é uma coisa que a gente precisa verificar também com a Daniela, porque não é esse o fluxo, entendeu? Eu entendo que existem algumas questões que a gente precisa avaliar caso a caso, como é o caso da Central Estadual de Transplantes e o seu caso aí, para a gente poder verificar se isso está de acordo com o que ela orientou. Porque, assim, a fundação, nesse momento, ela entra aí como o suporte para vocês. A gente não muda o fluxo que é a SES, a gente tenta acordar com eles o que seria o melhor, do que seria o interessante, e a gente quer justamente orientar todos vocês sobre quais são as práticas que são reguladas por eles. Então, isso a gente está tentando trabalhar. Por isso que a gente está demorando até um pouco para poder formar a cartilha
com todas as orientações, e assim, essa reunião é importante porque traz essas dúvidas que vocês têm, e a gente vai sentar com a SES novamente e levar essas questões, tá? Então, na questão da elaboração, quando for fazer a carta de anuência, de fato, a carta de anuência só vai existir se todos esses itens, de fato, forem tratados, inclusive a contrapartida, entendeu? Não sei se ficou faltando alguma coisa, eu tenho perdido aqui. Em relação à visita técnica, eu perguntei se o aluno de visita técnica, se ele pode Ah, participar de tá. pesquisa, tá? Se a pessoa que está fazendo a visita técnica pode fazer a pesquisa, é isso? Uma pesquisa. Porque assim, a gente tem alunos de visita técnica que eventualmente assistiam um exame, ajuda a fazer algum relato de caso. Quando envolve nesse caso, já tem que seguir o fluxo da pesquisa, ou que de alguma forma a secretaria tenha conhecimento de que isso ocorreu. Então, pode Não, ser a que não seja o pesquisa fluxo da pesquisa, regulamentada. A pesquisa vai para o CEP, tudo certinho. Eu mas só aí queria às saber se esse vezes aluno pode estar dentro ali dos autores dessa pesquisa. ele pode, desde que a SES saiba de fato que aquilo está acontecendo na unidade dela, entendeu? Tá, ok. Então, é só uma questão de que uma das coisas que foi questionada era que existiam muitas pesquisas acontecendo, ou muitos casos sendo discutidos, que sequer a SES sabia que estava acontecendo, só depois sabia quando publicava alguma coisa. Então, eles querem ter esse conhecimento, até mesmo para saber qual é a produção científica que a unidade de fato está fazendo, né? E que, de fato, a gente está produzindo conhecimento. Então, é importante que a gente tenha esses números, tá bom? É claro que o fluxo de pesquisa é um outro fluxo, o tema mais centrado aqui foi sobre os TCTs, mas é óbvio que vocês podem ter essas dúvidas e a gente vai tirar, porque a SES também tem a sua divisão lá de quem trata de cada uma dessas coisas, então essa específica da pesquisa a gente trata com a responsável lá. Bom dia, João. Bom dia, doutora Vera. Então, em relação à residência, né? Existe o fluxo de TCT da SES, né, que é o que a gente está abordando hoje em relação à produção de 5 anexos, com as avaliações de serviço de trabalho, carta de anuência do diretor, e nós temos cedido pela SES o termo de anuência entre corenes, né? Porque a residência existe em estágios específicos que as unidades, que o residente precisa passar, que a unidade não supre. Então, meio que a SES acaba complementando esse estágio é de um curto prazo, passa 1 mês, 2 meses, e tem o optativo, onde caso a residência não tenha, caso o hospital não tenha totalmente, não consegue suprir a especialidade dele, a gente faz esse termo com outros hospitais que tenham para suprir essa necessidade dentro da residência. Exemplo, no Carlos Chagas nós temos residência dentro de cirurgia geral, só que o hospital ele é adulto, então ele não tem um estágio para o residente passar em relação à pediatria. Então a gente procura realizar esse termo com as unidades, que é entre Coreme e a assinatura do diretor, para que ele consiga fazer esse 1 mês, esse período lá naquela unidade, suprindo a sua necessidade dentro da residência. Então, é um termo cedido pela SES, é um termo de cooperação, ele não passa e não vai para diário oficial. Isso, inclusive, é um dos quesitos que a gente precisa, inclusive, para aprovar residentes no momento da visita. Eles perguntam se a gente tem esses termos, a gente costuma falar de convênio entre unidades, entre corenes, para a liberação da residência. É o termo de Perfeito, cooperação Márcio. técnica, né? Seria um termo de cooperação técnica. Olha, Márcio, eu acho que essa questão aí vai ter que ser discutida também com a Daniele. Por quê? Porque passa pelos 20%. Passa pelos Exato, isso que eu 20%, ia porque falar. você pode ter uma quantidade de estagiários oficiais que tem TCT
e suplanta isso com a cooperação técnica. Eu acho que tem que ver isso exatamente como funciona. A gente vai ver isso com a Daniela, até mesmo para poder, eu acho que carece de uma orientação da SES de uma forma geral, Exatamente. até mesmo para que tenha uma forma de consolidar isso por instrumento, que seja claro, porque é exatamente isso que a gente está falando aqui. E eu entendo que é perfeito isso. Eu tenho a residência, mas eu não tenho toda a estrutura necessária para poder fazer a formação. Eu faço um termo de cooperação com outra que tenha para poder fazer essa validação, mas vai cair naquilo que a gente está falando. Aí os 20% vai ser afetado, nesse caso, por conta de uma coisa que não é um TCT da unidade, é outro fluxo, entendeu? Então a gente precisa conversar com ela para trazer essa orientação mais clara. Mas eu entendo perfeitamente, é exatamente o que a Central Estadual de Transplante estava falando também. E o Pedro Olha, também, do CPLO. eu estou abrindo aqui também para poder ter isso. Então, é um convênio que tem com o Corem, entre os Corems. Então, está caindo nessa mesma questão. Eu não estou falando que está irregular e não deve ser irregular, eu só estou dizendo que isso vai afetar a nossa avaliação do quantitativo de estágio que a unidade pode receber, entendeu? Então, seria interessante, nessa planilha que vocês vão dar para a gente, Vocês planejando, apresentarem essa informação. acrescentarem essa informação e aí vocês botam nas colunas, na coluna, uma coluna TCT barra cooperação técnica, para a gente saber se o cara tem TCT ou se tem cooperação técnica. E aí a gente vai ter uma Não, visão. eu prefiro que não que apareça TCT e o que não for TCT esteja descrito que é o convênio para ficar bem claro porque senão vai ficar as duas informações e eu não vou É, saber qual é. A gente vai mandar um padrão dessa planilha para que vocês possam preencher, né? O boa. Renato vai ficar responsável por isso, aí vocês façam isso. Não é só uma dúvida, é porque foi citado aí várias situações em relação aos campos de residência. É porque eu estou lendo aqui a resolução, ela não cita lá no parágrafo inicial o campo de estágio para residência. Ele fala nível médio, graduação e internato. E aí ele fala campo de estágio para pós-graduação, né? É, enfim, para especializações aqui. Ele fala do perfil de credenciamento, né? E aí a minha dúvida era se essa resolução atende realmente os programas de residência, porque a instituição tem que ter alguns critérios mínimos para receber o residente, né? Grau de formação dos profissionais, do perfil dessa formação, a estrutura da instituição, né, para atender esse residente. Então, eu não sei se essa resolução realmente atenderia a inserção de residente na unidade. Talvez a gente possa estar equivocado, só para entender melhor mesmo. É como até a Vera aqui da Central de Saúde de Transplante está informando, né? O campo de prática de residência, né, é optativo e também, mas o TCT ele é obrigatório para a pós-graduação também. Então, a gente precisa alinhar esse entendimento, porque a residência, ela diferencia, tanto é que ela nem entra na contagem dos 20%, entendeu? O residente, de fato. Então, é uma coisa que a gente precisa verificar com a SES esse detalhamento para poder ficar mais claro. Eu acho que, assim, o intuito dessa reunião era mesmo apresentar a nossa inserção nesse fluxo, né, de carta de anuência, para que a gente possa auxiliar vocês e a direção no que, de fato, a gente vai estar cedendo para a instituição de ensino como estágio e tirar essas dúvidas que vocês apresentaram. E a gente vai levar agora algumas questões para a secretaria, e vamos informar ela, né, que a gente teve esse encontro para poder tratar do fluxo, e ela já está ciente de que qualquer TCT agora passa por esse entendimento nosso tudo aqui, e a gente vai tratar posteriormente uma nova reunião em si com vocês para poder falar sobre essas outras questões que a gente está deixando em aberto aqui. Mas eu gostaria de agradecer, a gente já está mais ou menos 1h10, né? Juntos, para não atrapalhar mais ainda, né, o desenvolvimento do trabalho de vocês. Se os senhores estiverem de acordo, a gente pode encerrar
a O reunião. Leonardo está com uma pergunta, disse que vai enviar aqui no privado, mas qualquer coisa eu Tá. respondo. E aí as outras questões que vocês ainda não tenham, que queiram tirar, né, com a gente, existe, né, os canais aí de comunicação com a gente, vocês podem fazer isso nesse tempo, tá bom? Eu agradeço novamente todo mundo, a doutora Vera, Yasmin, Nata e Flávio, que estão aqui comigo, e todos vocês das unidades aí, tá bom? Muito obrigado por